Uma técnica sem igual, uma visão absurda e uma capacidade de improviso incrível. Esse foi Mesut Özil durante muito tempo. Mas apesar desse alemão ter jogado muita bola, será que ele não poderia ter ido um pouco além na sua carreira e ter sido tão grande quanto foi Xavi, Iniesta e entrar talvez para a prateleira dos maiores ícones do futebol mundial? Até poderia, mas sua carreira foi marcada por muitos altos e baixos e polêmicas que até o tiraram do time que mais jogou e um caso de racismo envolvendo a sua seleção. É por isso que hoje vamos ver o quão bom foi Özil e qual o real motivo da sua aposentadoria. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Toni Kroos, um craque alemão que desfila em campo. Joga de terno desde o Bayern de Munique até o Real Madrid. É preciso ser um jogador de excelência para não ser banco num time desse patamar. E ele nunca deixou a peteca cair. E olha que ficou 7 temporadas na Alemanha. E na Espanha já são quase 10. Kroos é chamado de o meia perfeito, por organizar o time, acelerar e desacelerar quando preciso, marcar bem e ter uma ótima visão e um passe refinado, diga-se de passagem. O cara erra um passe a cada 6 meses. Mas por que estamos falando do Toni Kroos num vídeo sobre a carreira do Özil? É simples, o Özil poderia ter sido muito maior do que é Toni Kroos para os merengues, e talvez até levado o conceito de meio campo a um novo patamar. Há 20 anos atrás, o alemão dava os seus primeiros passos na base do Schalke 04, clube da sua cidade natal. Fisicamente nunca foi impressionante, típico corpo de um atleta de base de 17 anos, mas o seu intelecto era de alguém 10 anos mais velho, e a sua canhota precisa, e os seus olhos esbugalhados como o de um senhor de idade. Tinha uma visão muito privilegiada do jogo, de um passe calibrado. Isso sendo modesto, podemos falar que a sua canhotinha era uma verdadeira sniper. Não só isso, também era extremamente inteligente. Ótimo armando jogadas ofensivas e sempre importante no controle do jogo com a bola em seus pés. Seus passes sempre foram muito criativos. Seus dribles eram no momento certo, digamos assim. Mas por conta de seu físico, Özil teve muitas dificuldades. O garoto, apesar de muito técnico, era franzino demais e parecia que com qualquer porrada iria se desmontar inteiro. Todas essas características acabaram o acompanhando durante toda a sua carreira. E todas elas foram evoluindo conforme o tempo. Menos, é claro, seu físico. Aquele moleque acabou sendo contratado pelo Werder Bremen, onde rapidamente começou a se destacar, chamando a atenção do mundo do futebol muito rápido, tanto que Joachim Löw fez sua primeira convocação em 2009. E para surpresa de todos, acabou o levando para a Copa de 2010 na África, e de quebra como titular. E o garoto correspondeu, jogou muito, sendo um dos destaques daquela seleção que só caiu nas semifinais e para campeã Espanha. Por conta desse brilho todo, Özil teve que ser contratado pelo maior, Real Madrid. Por apenas 15 milhões de euros, uma pechincha trouxe esse cara. O olhar clínico dos merengues na hora das contratações jamais falha. Para falar a verdade, Özil mostrava em flashes a sua genialidade. Durante algum tempo ele comandou o Real Madrid com a 10 nas costas. Em 3 temporadas, foram 3 títulos pelo Real Madrid. Mas infelizmente ele não conseguiu trazer aquilo que os merengues mais valorizam, a Champions League. E o físico de Özil acabou não evoluindo com o passar dos anos. E isso se tornou um problema na sua carreira inteira. Tanto que na sua carta de aposentadoria dizia o seguinte: tive o privilégio de ser jogador de futebol profissional por quase 17 anos. E me sinto incrivelmente grato pela oportunidade. Mas nas últimas semanas e meses, tendo também sofrido algumas lesões, tornou-se cada vez mais claro que é hora de deixar o grande palco do futebol. O craque tem apenas 34 anos. E a tragédia que aconteceu na Turquia, lugar onde ele estava atuando, pelo clube Başakşehir, e o seu empresário diz que provavelmente o cara vai seguir uma carreira no Fortnite. Ele afirma que o ex-jogador é muito bom nisso. E o jogo, como não exige esforço físico, só mental, ele pode lidar muito bem e se dar muito bem nos esportes. Özil nunca conseguiu desenvolver sua musculatura durante a carreira. No Real Madrid, até chegou a ganhar um pouquinho de peso, graças à excelente infraestrutura interna para os jogadores do time. Seu aspecto sempre foi de desnutrido. E não é que ele não tentasse, o meia realmente tentou. Segundo Arsene Wenger, ex-técnico dos Gunners, Özil passou muito tempo na academia, buscando um desenvolvimento na sua parte física, mas sem sucesso. Era como se ele brigasse com seu próprio corpo, e ele não tivesse sido feito para cumprir as exigências de um atleta do mundo atual. E isso atrapalhou a sua carreira, é claro, a começar pelas lesões, que o perseguiram durante todo o tempo, principalmente no final de sua passagem pelo Real e pelo Arsenal. Seu corpo nunca correspondeu.
Mesmo aos 26 anos, no auge da forma física de um atleta, Ozil não tinha força suficiente para entrar na maioria das disputas de bola, seja com um jogo de corpo, seja na corrida ou na disputa de uma bola aérea. Sendo assim, Ozil não poderia mais atuar no setor que mais tem combates durante uma partida. Assim como foi durante toda a carreira de Paulo Henrique Ganso, Ozil irritava os torcedores. Parecia que isso era uma falta de vontade por parte do atleta. Muitas vezes ele nem conseguia ficar durante 90 minutos dentro de campo. Tanto que durante as 3 temporadas pelo Madrid, só completou 90 minutos 25 vezes. Se estivesse sozinho, não conseguia puxar um contra-ataque. Precisava de alguém perto ou de segurar o jogo e esperar alguém chegar. E até mesmo para completar os dribles que fazia, ele tinha certa dificuldade. E se a sua vida já era difícil na La Liga, ficou ainda pior na Premier League, onde é exigido o máximo da saúde de forma física de um atleta. Mas enquanto seu físico não correspondia, sua parte cognitiva sempre foi avantajada. Aliás, Ozil inventou um tipo de chute e passe. O passe com o campo escorregadio, chutando a bola contra o chão, tanto para enganar o goleiro na hora da finalização, quanto para tirar a bola do raio de ação de um defensor. Com os campos molhados e um jogo corrido, isso se encaixava como uma luva em certos momentos. Ozil sempre precisou de jogadores que se movimentassem ao seu redor. O futebol não teria paciência, assim como não tiveram com Jean-Pierre, assim como não tiveram com Paulo Henrique Ganso, jamais teriam com a genialidade de Ozil. Num jogo cada vez mais pegado e com jogadores que mais parecem um Robocop, preparado para qualquer situação, a parte cognitiva perde espaço. Mas em 2014, Ozil teve a coroação da sua carreira, metendo 7-1 na seleção brasileira dentro do Brasil e se sagrando campeão mundial em cima da Argentina. Mas em 2018, seu nível caiu muito. Ele não conseguiu desempenhar o mesmo bom futebol da edição passada. E isso, somado aos problemas que teve com a Federação Alemã após tirar uma foto com o candidato à presidência Recep Tayyip da Turquia, lhe fizeram aposentar-se mais cedo do que deveria da seleção, afirmando que os diretores da mesma estavam sendo desrespeitosos e racistas, principalmente o presidente da Federação Alemã. Ele explicou que apenas teve respeito com o país dos quais seus descendentes vieram. Ozil ainda deixou uma declaração polêmica no ar. O tratamento que eu recebi da Federação Alemã e de muitos outros me fazem nunca mais querer vestir a camisa da seleção da Alemanha. Eu não me sinto querido e acho que tudo que eu conquistei desde a minha estreia na seleção em 2009 foi esquecido. Assim, ele decidiu encerrar de vez sua carreira na seleção em 2018. E agora, em 2023, terminou a sua jornada, com 645 jogos, 114 gols e 222 assistências. Foi uma carreira cheia de altos e baixos, como seu gol que não se sabe como não ganhou o posto. Um gol icônico e que deixará para sempre marcado o nome de Ozil na história. E que fará nós, amantes de futebol, pensar com aquela sensação de o que esse cara poderia ter sido. Assim como foi com vários outros. Mas deixa aí nos comentários, você viu o Ozil jogar? E o que você achava desse cara? Sinceramente, eu achava ele mágico. E eu pedi pra vocês se eu deveria ou não fazer esse vídeo, mas eu acho que uma genialidade desse tamanho merecia algo dedicado. Se você gostou do vídeo, já sabe. Se não gostou, não tem problema, espero você no próximo. Aquele abraço e tchau!